Quero cumprimentar a todos com a grandiosa paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo e dizer que eu estava com saudade de fazer os vídeos, mas estava por aí, nas lutas de mãe, de dona de casa, de advogada que sempre me acompanha. Eu queria fazer outro vídeo. Eu diria que é uma continuidade dos demais que eu fiz sobre Israel. Muito se tem a se falar sobre Israel. E no vídeo anterior eu falei sobre as guerras, né, que Israel teve que passar, como Israel foi conquistando aqueles territórios, né, historicamente falando. No caso eu fiz aquele apanhado histórico, né, da situação de Israel, porque hoje Israel detém uma boa parte do território e é importante a gente saber como foi que Israel chegou lá, né? Não foi a troco de nada, mas hoje eu senti no meu coração a necessidade de fazer um apanhado ainda muito mais do que histórico, um apanhado profético e bíblico, para demonstrar a legitimidade de Israel de pertencer àquelas terras e aquelas terras pertencerem a Israel, né? Por herança. Mostrando como Deus concedeu a Israel o direito de usar as terras, porque hoje, nesses acordos de paz que está acontecendo, que nós vamos falar também um pouco, tem levantado muita, digamos assim, críticas injustas a Israel, principalmente do lado árabe e dos que acham que a Palestina está sendo injustiçada, né? Por Israel, tem sido injustiçada por Israel, que não são muitos. A mídia oficial, ela só mostra o lado como se Israel fosse um dominador implacável, que simplesmente não dá o direito da Palestina existir como nação, e na verdade não é isso, né? Toda a legitimidade que Israel tem na terra foi dada por Deus. Lá no livro dos princípios eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, mas antes eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu não sei se vai, eu vou botar na parede. Ui. Eita, desculpa aí. Eu vou botar na parede e eu queria mostrar esse quadro. Ele é tão muito grande. Eu trouxe, na verdade assim, uma pessoa trouxe para mim de Israel. E eu queria mostrar para vocês, olha, a belezura que é. Tá vendo? Ela trouxe a tela e eu mandei botar num quadro. Deixa eu levantar a câmera para que vocês possam ver. Tá vendo? Mostrando toda a cidade de Jerusalém. Ela é muito grande, ele tem mais de 1 metro. Ai, meu Deus, como tá ruim. Vai. A legitimidade de Israel, ela não decorre só de lei, mas sim de um mandamento e de uma vontade de Deus quando instituiu Israel como herdeiro, como o povo de Israel herdeiro daquelas terras. Então eu queria explorar um pouco isso, mostrando profeticamente porque Israel tem o direito de realmente assim lutar pelas terras e de realmente ser soberana naquele território, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então, irmãos, antes de eu começar a tratar o tema de hoje, eu queria apenas ler rapidamente esses versículos. Eu já fiz até um esboçozinho aqui. O versículo de Jeremias 1, 13 a 15, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Hoje nós estamos vendo um cenário, né, de acordos bilaterais sendo feito, como aconteceu com Israel e os
árabes. Agora, Israel está formatando o acordo, já vinha formatando, está assinando um acordo com o Bahrein e já está outro sendo costurado com a Arábia Saudita, né? Então esse é um panorama assim que a gente pode dizer, não, mas agora estão encontrando paz, né? Eles estão procurando uma paz que eles não vão encontrar, chama-se falsa paz. E eu queria assim comentar o que esses acordos significam para Israel e para o mundo, né? Do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista histórico e do ponto de vista bíblico, profético. Uma coisa eu preciso dizer a vocês, que tudo começa em Jerusalém, Israel, e tudo vai terminar lá, né? Nós sabemos que o grande Armagedon, que vai ser o grande encontro, quando Deus vai vir para guerrear por Israel, para defender o seu povo, quando Jesus voltar, vai ser lá que ele vai botar os pés. Então tudo vai terminar lá. E a gente sabe que tudo começou lá, né? Nos primórdios da humanidade. Então é muito importante o coração do mundo, né? Chama-se Israel. Então vamos lá. Primeiro que tudo, este é o chamado Acordo de Abraão, né? É o acordo dos Emirados Árabes e intermediado pelos Estados Unidos com Israel. Não é o primeiro acordo de Israel, na verdade ele é o terceiro acordo, uma vez que outros foram feitos desde a criação do Estado de Israel em 1948. Nós já tivemos o acordo da Jordânia e o acordo do Egito. Primeiro foi o do Egito, depois o da Jordânia. Então esse não é o primeiro acordo e sim o terceiro. Agora nós temos o Bahrein, né, o quarto acordo, não, o quarto acordo, e agora a Arábia Saudita que está já costurando outro. Então veja só, o que significa esse acordo para Israel? Eu vou tentar ser bem assim, objetiva, né, sem fazer muitas apreciações para a gente não se perder e também para o vídeo não ficar longo, né? O que significa esse acordo para ambos os lados? Eu estava pensando no momento pensando somente nos Emirados Árabes, mas como o Bahrein entrou e os termos do acordo é praticamente o mesmo, a gente pode considerar todos esses comentários para todos os acordos que estão sendo feitos, porque é no mesmo protótipo, né? Esse não é o acordo que o profeta Daniel tratou, mas sim, ele é uma porta, ele é um caminho, ele é um começo para que se chegue a este acordo, né? Porque este acordo do profeta Daniel é um acordo que farão com muitos. Lógico que começou agora com um desses, os Emirados Árabes, mas que outros virão. Então ele é uma porta, ele não deixa de ser um super acordo, um acordo super importante, né? Porém ele é incompleto. Ele é incompleto porque em toda a questão, tudo que foi tratado, trabalhado no acordo não contemplou a questão palestina, que é o ponto crucial, é o ponto nevrálgico daquela região, digamos, é o calcanhar de Aquiles de Israel, né? É a questão palestina, é o que mais realmente tem motivado discórdias e conflitos, enfim. Então ele não é um acordo, ele não é um acordo completo, né? Porque a questão palestina, por ser uma questão muito sensível, muito complexa, ela não foi posta aqui. Se fosse, o acordo não sairia assim tão rápido. Outra coisa que eu achei, né, que devíamos pontuar é o fato desse acordo ele ter essa característica de ser temporário. Pelo menos uns dos objetos do acordo era a não anexação da Cisjordânia por Israel. Contudo, Israel declarou, assim que o acordo foi anunciado, isso há 15 dias atrás, Israel veio a público e falou, não só ele, como também o Gerrit Christian, que era quem estava negociando, ele declarou em viva voz que, por hora, Israel não ia anexar a Cisjordânia. E vocês não imaginam que isso é muito assim sério, porque se um ponto do acordo foi a não anexação, quando Israel realmente resolver fazer isso vai ser um motivo de grande conflito e de rebelião.
Basta dizer que até agora, com esses acordos, os palestinos estão revoltados, estão se sentindo extremamente traídos. As notícias só é o que traz. Como eles estão se sentindo traídos, né? Dos países árabes estarem fazendo esse acordo com Israel. Então, veja só. Então, ele é bilateral e não multilateral. Ele vai ser bilateral por quê? A gente podia até falar assim, não, mas todo acordo é bilateral, claro, porque tem que ter duas partes. Mas ele pode ter mais de uma parte, né? Ou mais de um objeto, ou mais de um objetivo. Então ele é bilateral porque em cada um desses acordos eles estão fazendo cada um per si. Por exemplo, Israel e os Emirados Árabes, depois Israel e Bahrein, Israel e Arábia Saudita, então são bilaterais e não são multilaterais. Um acordo multilateral poderia ser Israel com vários países árabes. Vai ser feito, mas cada um per si, né? Se bem que as condições que estão sendo tratadas nesse acordo são as mesmas, tanto para um como para outro. Por isso, ele não é, nós não podemos elevá-lo à categoria de super acordo, né? Super acordo do século, acordo bíblico, acordo apocalíptico, não. Mas é um grande acordo, é um acordo muito importante, né? Nós podemos dizer. Então, eu vou mostrar para vocês alguma matéria de jornal que eu fiz, assim, eu não pude trazer todas não, senão a gente passava o dia todo olhando, porque o que mais tem hoje é a mídia trazendo isso, todos os enfoques da mídia está voltada para essa questão. E eu vou mostrar para vocês agora essas matérias com algumas pontuações. Então, minha gente, apenas para fechar e completar aquele que nós vimos comentando, eu separei essa matéria. Eu vi várias matérias, mas separei uma. Então, aqui nós temos, né, que esse acordo de paz, ele visa, no caso, normalizar as relações entre os países. Na verdade, eles querem estabelecer uma paz que esse acordo não traz, né? Ele é um acordo super importante. Ele é histórico? É. Mas super importante, mas não é um acordo do século. Ele não, definitivamente, ele não é um acordo do século. Porque, pelas razões que eu já pontuei aí em cima, né? Ele realmente tem desses dois signatários, ele vai abrir precedente para que outros países do Golfo Pérsico, que já está em andamento, como eu já falei, possam realmente chegar também, mas ele abre uma fenda muito grande com os países árabes que são apoiadores da Palestina. À medida que os Emirados Árabes e os outros países do Golfo cheguem, eles vão abrir essa fenda com os países apoiadores da Palestina e a própria Palestina. Então, é uma faca de dois gumes, uma faca de dois legumes. Então, vamos ver. Aqui estão, assim, os objetivos, né, que vai beneficiar telecomunicações, tecnologia, energia, saúde, cultura, meio ambiente, né, estabelecimento de embaixadas recíprocas. Esse acordo foi feito com o objetivo de fazer frente ao avanço do Irã na região, né? Todo o avanço do Irã e de todas essas forças que estão coligadas com o Irã, maioria xiita, e alguns grupos terroristas. Então, foi justamente para fazer face a essa força que Israel se mobilizou tanto para esse acordo. Vamos lá, é aqui que eu queria chegar, né? A repercussão no mundo árabe. Né? O grupo terrorista Hamas, que controla parte da faixa de Gaza, disse que o acordo é uma punhalada dos Emirados Árabes Unidos nas costas de nosso povo, os palestinos. Um comunicado divulgado pela porta-voz do Hamas, veja, aquele grupo terrorista, né, que ocupa a faixa de Gaza, né, afirma que a normalização das relações entre os dois países vai encorajar Israel a cometer mais crimes e violações dos direitos. Veja, que horror, dizendo que Israel vai cometer crime, que na verdade Israel só faz se defender, né, como todos nós sabemos. O Jihad Islâmica, que também atua na faixa de Gaza, diz que a normalização das relações com Israel, usando o nome do país, entre aspas, porque ele botou Israel entre aspas, porque ele entende que
Israel não é um Estado, né? Que ele possa, ele não concebe Israel como um Estado. Ele acha que é uma usurpação. Usando esse nome, entre aspas, por não reconhecer, ele é um ato de submissão e que não vai mudar os fatos do conflito, ou seja, mostrando que realmente aquela dissidência entre árabes palestinos e os israelitas, isso não muda, né? Pelo contrário. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, que rompeu acordos de segurança com Israel e Estados Unidos em fevereiro por causa dos planos israelenses anexos na Cisjordânia, emitiu uma condenação forte contra o vizinho árabe e instruiu o embaixador palestino nos Emirados Árabes Unidos a retornar imediatamente. Ou seja, mandou tirar a embaixada de lá, né? Veja que ruptura que está se dando, né? Então, o que nós não vimos naquela outra matéria e vamos ver aqui, tá certo? Na Gazeta do Povo não tinha, a Veja vai completar. O que nós queremos realmente assim evidenciar, essa matéria traz. É que mostrando o papel dos Estados Unidos, né? Nessa engrenagem toda, mostrando o papel justamente. Duas figuras, se essa matéria não diz, eu estou falando porque eu vi em outras matérias, dois papéis que foram desempenhados com brilhantismo foi de Gerard Kistner e de o próprio Netanyahu, porque muitos estão atribuindo os louros dessa conquista ao próprio Donald Trump. Ele está usando isso, vai usar isso como moeda na campanha presidencial agora. Tá certo que ele também foi importante, os Estados Unidos foi super importante, mas o Gerard Kistner, ele é muito bem relacionado. Contudo, ele tem toda aquela engrenagem, toda a engrenagem, ele é muito bem relacionado dentro desse mundo, dentro desse aspecto, mas depois que ele iniciou, quem foi um protagonista super importante foi o próprio Bibi Netanyahu, né? Então, para quem não sabe, os louros devem-se muito a ele. Então, veja só o que é que essa matéria está dizendo aqui, né? Os únicos países árabes que mantinham embaixadas em Israel eram Egito e Jordânia, porque eu já falei sobre o acordo que foi feito, né? Por força dos acordos. A normalização das relações entre Israel e Estado e Emirados Árabes Unidos foi feito diplomático em tempos de paz. É um reflexo de uma vasta reorganização do xadrez geopolítico no Oriente Médio, desde que o Irã, xiita e não árabe, financiado e treinando grupos terroristas em nações vizinhas, desenhou na região um arco de influência que começa no Líbano e passa pelo Iraque e Síria e se estende até as facções do Iêmen em guerra civil. Ou seja, a gente sabe que foi justamente por conta do Irã que eles, eu não quero ser repetitiva, né, que eles viram a importância de fazer essa coalizão. Mas onde eu quero chegar? O movimento acendeu um alerta vermelho nas monarquias sunitas e árabes. Do outro lado, o Golfo Pérsico e as aproximou de Israel, desde sempre o maior inimigo do governo dos ayatolás. Contribuiu para essa reformulação as parcerias da decisão dos Estados Unidos de abdicar seu papel de garantidor dos governos regionais. A mudança começou com Barack Obama e se aprofundou com Donald Trump. Este um entusiasta dos acordos bilaterais em detrimento dos pactos de vasto alcance, muitas vezes negociados e sempre fracassados no conflito do Oriente Médio, o efeito imediato de uma nova correlação de forças foi a remoção da questão da Palestina no centro do tabuleiro, ou seja, tirar a Palestina porque viu que botando a Palestina ninguém chegava a lugar nenhum. Em contrapartida, pronto, chegamos aqui. Quero chamar a atenção de vocês para esse parágrafo. Em contrapartida do acordo de Israel, ai meu Deus, esse cachorrinho latino, foi um compromisso de Netanyahu de desistir, ao menos temporariamente, da promessa eleitoral de anexar em definitiva a Cisjordânia, território implicitamente reservado para uma futura Palestina. Tá vendo? Foi uma promessa, pelo menos temporariamente, de desistir de anexar. Então, essa promessa, ela realmente não é definitiva,
certo? E a gente sabe que isso é um ponto muito, muito sensível da questão, né? O que passa a impressão de alívio para os palestinos acaba sendo, na nova ordem das coisas, uma mostra do enfraquecimento de sua causa. Um governante árabe aperta a mão, figurativamente, ainda mais em tempos de Covid, de um primeiro-ministro israelense, e a população muçulmana não dá um pico. Veja, esse é o pessoal já se revoltando, os do contra, né? Que são justamente aquela maioria árabe, os palestinos árabes. As relações do mundo árabe estão mudando profundamente. O eixo de influência deslocou-se do Egito, porque realmente era lá que se concentrava, e está passando agora para as monarquias do Golfo. Né? Isso é uma observação que esse especialista em defesa de segurança de Washington fez. O governo israelense, enquanto isso, fica à vontade para continuar ampliando seus assentamentos que vão engolindo vastas fatias de disputa da Cisjordânia. Gente, veja só, eles têm essa impressão de que o vilão é Israel, mas não é. Tudo que Israel fez naquelas guerras todas que ele passou, que a gente mostrou no outro vídeo, foi tentando se defender. Se Israel não se defender, Israel será engolido, porque o objetivo do Irã é exterminar Israel do mapa. Então ele se defende, tá certo? Veja que na faixa de Gaza ali está totalmente tomado pelos palestinos e o pessoal que apoia eles, que são justamente os terroristas, né? Esses grupos terroristas. Se Israel não se defender, Israel será engolida, ela será varrida do mapa. Israel só se defende. E todas as guerras que Israel teve que se defender, lógico, teve que se defender porque ela foi atacada. Israel não atacou, Israel foi atacada. Então, veja, a gente viu, né, nessa matéria que nem todo mundo tá gostando, né? Nem todo mundo tá se agradando de sair. De fato, não. A Palestina, né, porque realmente a Palestina sempre teve, é histórico o apoio que a Palestina teve dos países persas. Todas as vezes que aconteceram guerra, que os países vieram contra Israel, eram coalizões dos estados palestinos. Todas as guerras. Se der tempo, eu ainda faço uma revisãozinha daquilo que nós vimos no vídeo passado. Mas vamos ver. Então, a Palestina realmente ela está estranhando o fato de alguns países árabes estarem se acertando com Israel, né? Porque ela está se sentindo abandonada e traída. Mas não só ela. O Irã, que não é árabe, vale dizer, o Irã é persa, né? Não tem nada a ver de árabe. E a Turquia. Aliás, é bom que se diga que um dos motivos, o principal motivo que está fomentando, que está viabilizando, que está impulsionando para que Israel consiga êxito nesses acordos é justamente a questão do Irã. O Irã está incomodando muita gente, né? O Irã e a Turquia, né? Só que a Turquia não é a peça. A Turquia, ela tem uma metade que fica na Europa e ela faz fronteira também com a Ásia. Então, ela tá ali no meio de tudo, mas ela não é nada daquilo. Ela não é peça, ela não é árabe, ela não é judia. De origem judaica, eu quero dizer. Veja bem, na verdade, assim, o acordo ele diz que tem como objetivo promover a paz, né? Mas como paz nunca se viu lá e não se verá até Jesus voltar, esta paz nunca acontecerá. Né? Pode acontecer uma falsa paz, e é o que eles estão buscando, é a paz. Mas paz eles não terão. E pode ser assim, que o fato desse acordo, esse acordo vai crescer, vai formar várias nações vão formarem, e num dado momento ele se desfará. E quando se desfizer aquela paz e segurança, né? Quando vem de paz e segurança, sobrevirá tamanha destruição, como está lá em Tessalonicenses. Então, justamente é uma falsa paz que será promovida. Um dos objetivos principais é justamente formar essa coalizão contra o crescimento e a influência do Irã na região. Né? Contrapartida, né? A gente já falou que uma delas é Israel se abster de anexar Cisjordânia, né? E ainda, os Estados se unirão para armar os países signatários com armas de grande potência. Aí é onde está o perigo, né? Porque, veja,
Muitos dizem, né, que o que, assim, são formas de você ver, né? Cada um olha para esse acordo e cada um enxerga ele de uma forma diferente, né? Muitos já enxergam que os Estados Unidos estão aproveitando isso aí para se beneficiar economicamente, né? Porque os Estados Unidos têm se comprometido a armar os países signatários com armas de grande potência. O que na verdade se resume, né, não para todos, mas para alguns analistas políticos, como um grande plano bélico, onde os Estados Unidos vai se fortalecer como economicamente, porque ele vai receber desses países bilhões e bilhões e bilhões de dólares, principalmente desses países sauditas, né, dos sauditas, e isso trará uma fragilidade muito maior a essa região. Israel hoje é uma das maiores potências bélicas do mundo, não é da região, né? Tanto é que todas essas guerras que Israel enfrentou, Israel saiu vencedora, mas por conta de sua grande capacidade bélica estratégica na área militar. Então, se Israel vê os seus vizinhos lá crescendo economicamente, sim, também, mas do ponto de vista bélico, né, por conta dos arsenais de armas que os Estados Unidos vai fornecer, imagine se houver uma cisão, digamos que se esses acordos forem rescindidos, né? Como é que Israel vai estar face a esses vizinhos? Israel vai estar enfraquecida, né? Do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de armamentos, do ponto de vista de segurança, né? Então, essa situação em que há o comprometimento dos Estados Unidos fornecer armas a esses países, né, principalmente aos Emirados Árabes e aos Sauditas, tem deixado Israel bastante, digamos, tem deixado Israel decidir e Israel não tem gostado. Netanyahu já declarou, já tem se manifestado incomodado com essa circunstância, né? Mas há quem diga que isso também é uma estratégia dos Estados Unidos de se beneficiar economicamente, né? Porque ele talvez não entraria nessa para intermediar um acordo desse, fazer o que está fazendo, para não levar os seus louros, né? Para não levar os seus dividendos. Então há quem diga que isso é um grande plano bélico onde os Estados Unidos vai se fortalecer economicamente. Então, minha gente, era mais assim isso que eu queria pontuar com vocês. Eu vou prosseguir com esse vídeo falando um pouquinho sobre a legitimidade de Israel de se sentir dona do território. Por que ela se sente dona do território? E por que ela incomoda tanta gente? E por que a ONU e outros organismos internacionais têm tanta dificuldade de ver Israel como legítima? Digamos assim, a legitimidade de Israel sobre a terra. Aí eu queria fazer uma análise com vocês, mas eu acredito que esse vídeo vai ficar longo, a gente vai cortar ele no meio e vai dar continuidade, tá certo? Sobre essa outra questão.